Nilo Peçanha, sem dúvida nenhuma, foi a força política mais importante da Primeira República. A gente chama de niilismo, né, as práticas políticas conduzidas por ele, né? E não há dúvida, isso é um consenso na historiografia, de que ele foi uma força política importante. Porém, não foi hegemônico. Houve muita dissidência, né? Na Primeira República, o Estado do Rio se dividiu entre niilistas e antiniilistas, isso é um fato. E assim como o Nilo era muito forte politicamente e liderou com mãos de ferro uma corrente política, os seus inimigos também foram muitos, né? Houve muita dissidência no niilismo. Mas nem todas conseguiram, a maioria delas não conseguiu caminhar sozinho. O Feliciano Sodré foi um dos poucos que conseguiu caminhar. Mesmo assim, só em 1923 ele chegou ao governo a partir de uma intervenção federal. Na verdade, 22 foi o ano das eleições presidenciais. Nilo Peçanha disputou a eleição com o Arthur Bernardes. Foi uma eleição muito ruidosa, foi uma eleição muito importante que colocou em xeque a estrutura oligárquica da política brasileira. Nilo perde a eleição, Arthur Bernardes assume a presidência da República e começa imediatamente uma perseguição ao Nilo e aos niilistas. Nas eleições estaduais de 22, o candidato de Nilo ganha, mas é impedido de assumir. E Feliciano Sodré, que foi o candidato derrotado, aliado de Arthur Bernardes, assume a presidência do Estado do Rio. Na época se chamava Presidência do Estado, não é? Então ele assume em 23 e a partir de 23 ele põe então um projeto dele em ação. Qual é a grande diferença entre os dois? Nilo sempre teve um olhar nacionalizante para o Estado do Rio. A ideia era governar de olhos na capital federal, né? Por quê? Porque ele era um crítico feroz da hegemonia São Paulo-Minas na escolha da presidência da República. E ele vai tentar criar em torno dele, né, um bloco dos descontentes, né, vai tentar associar os descontentes com aquela situação política para desafiar e criar uma oportunidade para os estados de segunda grandeza, digamos assim, na federação, chegarem ao poder. Então ele tem um olhar nacionalizante para o Estado do Rio. E eu diria também que um olhar mais moderno também para o Estado do Rio. E já o Feliciano Sodré, ele tem uma outra proposta. A proposta dele é uma proposta de governar para dentro do Estado do Rio. Governar estimulando um plano de desenvolvimento regional que tornasse o Rio autônomo da capital federal. Por exemplo, construção de portos. Feliciano Sodré também está ligado a um movimento denominado Renascença Fluminense, que tinha uma expectativa política, intelectual, de recontar a história do Rio de Janeiro. Mas a partir do seguinte ponto de vista, a província fluminense foi grande, foi importante, foi a província mais importante do Império. A ideia era que o Estado voltasse a ser importante, a ter aquela predominância política. Então eles vão produzir toda uma obra, inclusive escrita, livros didáticos e também construção de monumentos que mostrasse a participação dos fluminenses na proclamação da República. Tudo isso para quê? Para mostrar a relevância do Estado do Rio, né? E mostrar a relevância do Estado do Rio no processo político nacional. E associar essas obras do Feliciano Sodré para esse processo de elevação do Estado do Rio. É uma perspectiva mais conservadora, né? Porque fica resgatando, né, mitos antigos de uma idade do ouro que o Estado viveu, né, enquanto a capital se modernizava, né? Então a grande diferença entre Nilo e Feliciano Sodré é a forma como eles olham o Estado do Rio. Mas essa foi uma contenda muito intensa. Agora, a perseguição política ao Nilo não matou o niilismo. Aliás, nem a morte do Nilo, que morre em 24, matou o niilismo. Porque, por exemplo,
em estudos que eu fiz sobre o governo Roberto Silveira, nas eleições de 58, ainda havia, eu me lembro de um artigo que eu li na última hora, que dizia que finalmente, com a eleição de Roberto Silveira, o Rio resgataria os tempos áureos de Nilo Peçanha. Ou seja, os niilistas conseguiram construir uma memória positiva, afirmativa no Nilo, que superou as barreiras do tempo. De tal modo que ele era ainda disputado pelos candidatos, essa herança era disputada pelos candidatos em 58.